Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje traremos aqui dois exemplos que pensei no noticiário acerca da forma irresponsável que mostram a irresponsabilidade de boa parte da nossa sociedade brasileira no trato de questões importantíssimas para todos, como, por exemplo, vida, saúde, empregos e o próprio giro dos negócios, de todas as dimensões de negócio. E vamos a eles. Primeiro exemplo consiste nos eventos ocorridos ontem, mais particularmente em São Paulo, que foram carreatas e também passeatas de pessoas que se aglomeraram para gritarem todas juntas, numa verdadeira histeria coletiva, que o coronavírus seria apenas uma invenção de comunista, conclamando assim as pessoas a retornarem às ruas, a retomarem os seus trabalhos presenciais diários. Vamos observar um pouco, vamos comentar alguns aspectos desses vídeos que vocês podem encontrar na plataforma do YouTube. São vídeos lamentáveis, para não dizer degradantes. Primeira observação: se esse vírus é realmente como eles dizem, como esses supostos manifestantes abordariam, se esse vírus é apenas uma invenção de comunista, entre aspas, o que essas pessoas diriam às milhares de vítimas infectadas, aos milhares de mortos e aos familiares de todos esses? Além de ser uma observação inverídica, além de ser um fato pertencente a uma realidade paralela criada na imaginação dessas pessoas e muito distante do mundo real, além disso, consiste no desrespeito ao sentimento de todas as pessoas afetadas pela pandemia e de suas famílias também. E por que essas pessoas atuam dessa forma, contrariando a ciência, contrariando uma realidade objetiva que não é verificada, infelizmente, apenas no Brasil, mas no mundo, tanto assim que se trata de uma pandemia, de um vírus que afeta todos os países de todos os continentes? Por que essas pessoas agem dessa forma, gritando coisas estúpidas, ameaçando o governador de São Paulo? E aí não vai qualquer defesa à figura do governador de São Paulo, mas tão somente uma crítica à forma antirrepublicana como essas pessoas ameaçaram. Vejam os vídeos para conferir como essas pessoas ameaçaram de espancamento, de morte, o próprio governador. Por que essas pessoas fazem tudo isso? Motivadas por quê? Pela ânsia de enaltecerem a figura presidencial, a figura do presidente da República, que, como temos visto a miúde no noticiário e temos comentado bastante nesse canal, não cansa de minimizar, inclusive de negar os pavorosos efeitos dessa pandemia. Ou seja, trata-se de um presidente bastante fundamentalista, bastante personalista, que insiste em negar verdades objetivas científicas, seguido por uma horda de apoiadores fanáticos vivendo em um mundo paralelo e totalmente entorpecidos no seu fundamentalismo, a ponto de, ao cotejarem a sua crença e os fatos e perceberem que a sua crença contraria os fatos, a ponto de rechaçarem por completo os fatos, não a sua crença. Se os fatos contrariam o que eu acredito, as favas com os fatos. Assim pensa
alguém fundamentalista e, infelizmente, assim também parece pensar o próprio presidente da República, como externado por ele em diversas manifestações públicas, para a imprensa e, sobretudo, nas redes sociais. Esse era o primeiro exemplo de enorme irresponsabilidade com a saúde, com a vida humana, porque vejamos, as pessoas que foram às ruas ontem protestar, manifestar, usem o verbo que vocês desejarem, na verdade, acho que o verbo mais cabível seria entregar-se à barbárie, no sentido mais literal da palavra. Essas pessoas que ontem foram às ruas não comprometem apenas a própria saúde, a própria incolumidade física, mas também a de seus contatos diretos e indiretos, que correm um risco elevadíssimo de contágio por pessoas que vão às ruas aglomerando-se para gritar asneiras, inclusive dizeres antirrepublicanos, como acabamos de comentar. Esse é o primeiro grande exemplo de irresponsabilidade. E agora vamos ao segundo e último. O segundo e último diz respeito à área da economia e consiste na transformação, na verdadeira conversão do chamado Plano Mansueto em uma verdadeira bomba fiscal. Reitero aqui, não sou economista, não tenho conhecimentos aprofundados em economia, contudo, sou pagadora de impostos e, como tal, acompanho com muito interesse o noticiário, os comentários de especialistas, porque, sendo nós todos economistas ou não, somos nós que pagamos a conta. Por isso, acompanho a miúde o noticiário econômico e vários articulistas da área. Então vamos ao que me parece ser a segunda amostra de irresponsabilidade que eu gostaria de trazer para o debate com vocês hoje. Bom, o desajuste fiscal já há muitos anos não é privilégio da União. Sabemos que vários estados, vários municípios se encontram com suas contas desajustadas há muitos anos, incluindo o nosso estado do Rio. E aí indago vocês, quem não se lembra do que se passou nos primeiros meses do ano de 2016, ainda na gestão Luiz Fernando Pezão, em que a situação das contas públicas no Rio ficou crítica a ponto de acarretar a suspensão por quase 4 meses do pagamento de salários de servidores públicos ativos e inativos. Quem não lembra dessa verdadeira bomba? Lembramos desse dado da história recente, que, no dizer de muitos analistas, de muitos articulistas especializados na área, decorreu de uma enorme irresponsabilidade na gestão de finanças, na gestão do orçamento de um Estado que parece gastar quase todo o seu orçamento com folha de pessoal. Esse é um dado que gera enorme perplexidade, não é uma invenção minha. Recorram a todos os canais de imprensa que vocês desejarem, que vocês acompanharem, vocês verão que esse, assim como os dados científicos em relação à saúde e à vida, esse é um dado bastante objetivo, é um dado contábil. E aí nos perguntamos, por exemplo, tecendo uma comparação entre o Estado e uma empresa privada, imaginem vocês o que seria de uma empresa privada se gastasse quase todo o seu orçamento com despesas de pessoal. E as outras despesas importantíssimas, com as quais essa empresa teria de arcar, como, por exemplo, aluguel, água, luz, telefone. Estou cogitando apenas das básicas. Acho que dificilmente essa empresa giraria por mais de 1 ou 2 meses. Então, essa é a situação calamitosa
em que se encontram estados e municípios já há muitos anos. Ao final do governo Temer, houve uma tentativa de implementação de um regime de recuperação fiscal dos estados, mediante o cumprimento de algumas condições, e mais recentemente, agora em 2019, o Executivo enviou ao Congresso o chamado Plano Mansueto, que sim, era um plano que contemplava um auxílio, uma ajuda a estados e municípios quebrados, porém, mediante certas contrapartidas, como, por exemplo, privatizações, respeito a teto de gastos, medidas de contenção fiscal, que eram mais que necessárias. E aí, o Plano Mansueto, inclusive, no dizer de vários especialistas, invertia a ordem do regime de recuperação fiscal da era Temer, porque na, na, sob a égide do chamado Plano Mansueto, primeiro, estados e municípios deveriam apresentar serviço, deveriam apresentar essas contrapartidas e, em seguida, fariam jus aos benefícios. Só que esse plano Mansueto acaba de cair por terra por força de um substituto de um deputado aqui do Rio, de um dos estados mais quebrados, que é o deputado Pedro Paulo. Primeiro, abrindo um parêntese, não há dúvidas de que, com o advento da pandemia, estados e municípios, sim, necessitam de socorro emergencial, há populações inteiras a serem socorridas, que necessitam de hospitais, de leitos, de respiradores, entende-se tudo isso. O problema que é apontado por esse substitutivo do deputado Pedro Paulo é que ele aniquila as exigências trazidas pelo antigo Plano Mansueto e se dispõe a auxiliar estados e municípios sem qualquer contrapartida. Ou seja, não é mais necessário, não é mais forçoso fazer o dever de casa, entre aspas, para obter essa ajuda. Essa ajuda vai começar a inundar estados e municípios. E no caso particular do Rio, eu tenho um questionamento bem intrigante para vocês, nesse contexto de socorro ao Rio de Janeiro. Vocês já se perguntaram o que será feito da SEDAI, por exemplo? A SEDAI, nós parecemos ter esquecido essa empresa, ou a mídia parece tentar fazê-la cair no esquecimento. Mas a SEDAI, essa mesma empresa estatal, controlada pelo Estado do Rio de Janeiro, havia sido dada em garantia em relação a um empréstimo contraído junto a um banco francês, ainda na era Temer, e essa mesma SEDAI, cabe lembrar, no início deste ano, nos expôs e, a meu ver, continua expondo, porque até o momento não deparei, não vi qualquer laudo científico conclusivo em sentido contrário. Essa mesma SEDAI, então, continua nos expondo aos riscos de uma água contaminada por geosmina extremamente danosa à nossa saúde, o que nos força a nós, que dispomos de alguns recursos, a comprarmos sem cessar garrafas e garrafas de água mineral. E aí, com esse substitutivo do deputado Pedro Paulo, que eliminou as exigências previstas no Plano Mansueto, o que será feito da SEDAI? Naturalmente, esquecerão de privatizá-la. Não a levarão à privatização, como se pensou ao longo do ano passado, inclusive ao longo do ano retrasado. E sim, infelizmente, ao que tudo indica, a SEDAI continuará sendo esse grande exemplo de ineficiência, de péssima gestão pública e ficará a salvo, entre aspas, da privatização, continuará sendo um cabide de altos cargos, mais um elemento de negociação, de trocas do poder político por altos cargos nessa estatal.
assim continuará se dar. E agora, me encaminhando para a conclusão desse vídeo, me pergunto, diante desses dois exemplos, um na área médica, na área de vida e saúde, o outro na área da economia. Até quando aceitaremos nós, como sociedade brasileira, lidar com problemas tão sérios, tão cruciais, com tamanha irresponsabilidade, enquanto brincam com a nossa vida, com a nossa saúde e com os gastos públicos que nós puxamos, permanecemos manietados, uma sociedade civil fraca, uma imprensa bastante fraca, uma imprensa bastante superficial, para dizer o mínimo, sem maior, sem uma voz de expressão mais significativa que possa impedir todos esses abusos, dentre os quais os dois mencionados no vídeo de hoje. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.